galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Tiana Cláudia e vamos realizar agora a nossa correção das atividades de história, tá bom? Teve algumas questões que eu pedi vocês para colocarem a resposta no caderno para a gente fazer a correção hoje, tá? Então vamos lá. A primeira atividade foi da página 248, questão 1, que perguntava assim: nessa charge, o que está acontecendo com Dom Pedro II? A resposta é: Dom Pedro está sendo empurrado do seu trono. E na questão 2, de que maneira podemos relacionar a representação de Dom Pedro II na charge com a situação de seu governo na época? Então, a resposta é: o fato de que Dom Pedro II aparece sendo derrubado do trono pode ser relacionado com a crise do final do segundo reinado, como eu já tinha explicado para vocês. Na página 249, temos a questão 3. Observe a pintura a seguir. Qual é o principal grupo da sociedade brasileira representado nela? Resposta: os militares constituem o principal grupo representado na imagem. Então, os militares que constituem o principal grupo apresentado na imagem. Questão 4. Quais elementos que estão na pintura indicam se tratar desse grupo? Então, a gente pode observar aí que trata-se de militares, como espadas, canhões e o uniforme utilizado pelas pessoas representadas. Então, lembra que eu falei com vocês na live a respeito disso? Que não teve a participação do povo. Quem fez essa intriga toda, essa confusão toda aí para quebrar a monarquia foram os civis. A população não teve participação. Então, só foi apenas os civis às ruas para poder derrubar, quebrar a monarquia do Brasil. Próxima questão está na página 250. Questão 1. Leia o texto a seguir que trata do período final da monarquia brasileira e observe as imagens. Então, você observou aí a imagem A e a imagem B. Na questão A, associe cada imagem à sua interpretação. Então, a imagem transmite a sensação de cansaço, exaustão e incapacidade. Se refere à imagem B. A imagem transmite a impressão de elegância, união e estabilidade. Se refere, então, à imagem A. Questão B. Qual das imagens representa a visão dos adversários de Dom Pedro? E qual delas é uma imagem divulgada pelo governo? Então, vamos à resposta. A imagem B representa a visão dos adversários de Dom Pedro, que eles queriam demonstrar que Dom Pedro estava o quê? Cansado, exausto, incapaz de fazer alguma coisa. Que pretendiam desgastar a imagem do imperador com o objetivo de enfraquecê-lo. Já a imagem A representa uma foto oficial, como realmente o Dom Pedro II estava, pois Dom Pedro II, naquela época, procurava divulgar uma imagem positiva de sua família e de seu governo, que era realidade dele, né? Mas a oposição queria fazer totalmente ao contrário. Vamos à próxima, página 252, questão 1. Descreva os personagens dessa charge e o que cada um deles representa. É uma resposta pessoal, mas nosso livro também nos dá uma respostinha a respeito. Os personagens da charge são uma mulher que representa a suposta soberania do povo. O homem representa o político e atrás dele sendo conduzido um personagem cujo o corpo é de um ser humano e a cabeça é de um burro, o que representa o povo, certo? Questão 2. Por que o eleitor foi representado dessa maneira? Por que ele foi representado dessa maneira? Falamos também na live. O eleitor foi representado dessa maneira para simbolizar a falta de autonomia, a falta de autoridade. Eles eram mandados, né? De autonomia política que o povo tinha naquele período. Como um burro, ele poderia ser conduzido conforme a vontade de seu dono e não teria capacidade cognitiva para tomar suas próprias decisões. Lembra que falamos lá que os coronéis que mandavam, né? Então o povo era considerado os burros, que os políticos que mandavam neles, né? Vamos para a próxima questão. Página 254, questão 3. Em sua opinião, então é uma resposta pessoal. Por que muitas pessoas deixavam as grandes fazendas para viver em Canudos? Mas o nosso livro também nos dá um apanhado aí um pouquinho sobre. Essa questão tem como objetivo fazer que vocês, alunos,
reflitam sobre as condições de exploração que caracterizavam o dia a dia dos camponeses pobres nas grandes fazendas. Espera-se que eles percebam que, vivendo em Canudos, as pessoas tinham mais liberdade, podiam se alimentar melhor e com mais fartura, além de compartilharem uma vida mais igualitária. Então, assim era a vida deles lá em Canudos, né? Questão 4. As pessoas da foto pertencem a quais grupos sociais? Que elementos tornam possível identificá-las? Então, vamos à resposta. As pessoas do primeiro plano da foto provavelmente são camponeses sobreviventes de Canudos. Podemos perceber isso pelo fato de essas pessoas estarem sob vigilância após o domínio de Canudos em 1897. Já as pessoas em segundo plano, que estão em pé ao fundo, fazem parte das tropas do governo. É possível constatar isso pelo uniforme usado por elas e por sua postura, em pé e vigiando os moradores rendidos. Muito triste, né? Meus amores, um bom finalzinho de tarde, fiquem com Deus e até amanhã na correção de matemática. Beijo!